Eu tô vendo você aí olhando pra minha camisa, gostou, né? Ela é da marca que poderia estar patrocinando o canal, mas não patrocina o canal porque você não é inscrito. A marca que poderia estar patrocinando o canal, mas não patrocina o canal porque você não é inscrito, tem as melhores malhas, tem a cor que você preferir e ela é antitranspirante. Eu, no meu caso, prefiro a cor preta. Se você não gosta de preto, você é um racista de merda. Sai do meu canal agora. A marca poderia estar patrocinando o canal, mas não patrocina o canal porque você não é inscrito. Pense nisso. Eu estava em dúvida do que trazer, né? Porque tem bastante coisa que eu quero trazer. Eu quero trazer músicas da Nico Robb, eu quero trazer músicas da Big Mom, eu quero trazer. Cara, se eu não me engano, o Marquinho trouxe uma música do Killer, do assassino do Jojo, que eu acabei de fazer um vídeo, mas aí veio a oportunidade de matar 3 coelhos com uma cajadada só. Eu quero sair um pouquinho de música geek, eu quero trazer outras coisas. Por exemplo, vocês pedem muito do Jinpei, o vídeo do Cronosfera sobre racismo, que me parece ser bem legal. E também eu quero também continuar surfando na hype de Pokémon, que deu um boom aqui no canal, chegam bastante pessoas. Obviamente que eu não vou ficar só com Pokémon, vou trazer outras coisas. Assim como o One Piece, eu fiz bastante vídeo de One Piece, mas não fiquei só em One Piece. E também um amigo, peraí, um inscrito aqui do canal fez um donate, que foi o René Leite Silva 233. Ele, já que eu já tô na vibe de Pokémon, eu gostei do personagem do N e teve o. E já teve outras pessoas pedindo mais vídeos do Kaká, eu resolvi trazer. Então, graças ao René Leite, que fez um donate pro canal, eu já querer fazer vídeo diferente de música geek e os vídeos do Pokémon tá dando muito bom. Hoje nós vamos ter o vídeo do Kaká sobre o N. Então, se você tá curtindo esse vídeo de Pokémon, se inscreve no canal, dá aquela curtida. Mas eu vou trazer também, porque teve outro donate. O próximo vídeo eu quero trazer Blue Lock, porque deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê? Aqui, o Arthur Lemos também fez um donate pedindo Blue Lock, o Barou, que parece também ser um personagem muito bom. Barou, se eu não me engano, também é o nome de um personagem do One Punch Man. Mas eu, claro, que eu não vou trazer só vídeos patrocinados. Teve uma pessoa que fez no Superchat também, só que os vídeos do Superchat somem. Então, eu perdi, mas eu sei que a pessoa pediu o Red. E pra você que tá chegando agora, meu nome é Marcos Felipe, sou formado em audiovisual e sou um J1er, um Gen 1, o cara que jogou canto dos 150 Pokémons ou mais para você ver. O mestre Pokémon é o que eu quero ser. Eu joguei também em Jotô, só que Jotô eu joguei na época em japonês, que era pirateado, era o que tinha, e assisti o anime também até Jotô, mas depois de muitos anos eu baixei um aplicativo que dava para jogar Pokémon. Aí sim eu consegui terminar Jotô e tive um plot twist, sabe, descobrindo que Jotô e Kanto eram interligados. Juro pra vocês, cara. Eu fui descobrir, sei lá, uns 20 anos depois que Jotô e Kanto eram interligados. Mas foi muito maneiro, cara. Na época eu tava jogando celular. Aí eu voltei a ter interesse por Pokémon. Eu sempre gostei muito de conceito. Eu sou designer também. Então, a questão de todo o conceito artístico por trás de uma arte me interessa bastante. E eu gostava dos conceitos meio obscuros do Pokémon. Até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, fui conhecendo um pouquinho mais dos novos Pokémons, mas pouco. Cara, eu tô todo torto aqui na tela. Não sei como vocês estão conseguindo me ver. Pera aí. Agora sim. É, e eu vi alguns vídeos não sei se foi Ligang ou do Kaká, que ele fala sobre a criação do universo Pokémon. Foi aí que eu conheci o Arceus, o Arceus, ou o que for, o deus do mundo Pokémon. Um pouquinho da mitologia ali, um pouquinho da mitologia aqui. Mas os protagonistas, os personagens dos jogos mesmos, eu conheço muito pouco. Eu fui conhecer mais com o final do Pokémon, que aí teve um pouquinho de cada campeão. E agora com as músicas do Pokémon. Bem, fiz esse pequeno resuminho para você entender mais ou menos como eu estou situado dentro do mundo Pokémon. Agora sim, vamos para a trágica história de N, vídeo do Kaká, muito pedido, parabéns Kaká. Pelo visto, seu vídeo já é muito bom, só pelo número de pedidos que teve. E assim vamos iniciar o meu react, não só de música geek. Espero que vocês gostem, espero que vocês valorizem esse vídeo para assim eu trazer outros vídeos nesse mesmo formato. Vamos lá, trágica história de N, Kaká. Nem todo personagem precisa de introdução. Alguns, no entanto, a recebem diretamente do seu jogo. É uma coisa meio Griffith do Pokémon. Natural Harmonia Gropius. Ele é o principal personagem da história.
Cara, esse nome é muito interessante, né? Eles botaram o nome praticamente de uma empresa, Natural Harmony Groups, em um personagem. E eu quero entender melhor como funciona De isso. Pokémon Black or White. Nessa história, N é seu rival, seu antagonista, e ele sempre tá sozinho. Nas suas 2 primeiras aparições, ele se apresenta apenas como um treinador Pokémon, mas isso não diz muito sobre ele. O que explica muito bem o seu motivacional são suas reações e suas falas. Ele é uma pessoa com ideais fortes e com capacidades sociais não tão boas. Ele é um cara falante. Ele não está acostumado a conversar com pessoas, então o jogo até tem uma velocidade especial mais rápida do que todas as outras, exclusivamente pro texto dele. É interessante como a programação do jogo, né? A dinâmica do jogo ajuda a contar a história, como isso aqui que ele acabou de falar. Eles aumentaram a velocidade do texto do N justamente para ajudar a contar a história do personagem. Já que ele tem esse problema, ele fala muito rápido. Isso vem de como ele cresceu e da sua educação. Ele é, na verdade, um falante da língua dos Pokémon. E que é esse o ponto-chave para entender tudo que a região de Unova tem a mostrar de história. E para isso, esse jogo trazem também outros personagens que são importantes para o contraste. Preto e branco. O Team Plasma são um ponto importante para isso tudo. Na primeira vez que nós vemos eles comentam sobre seu ideal, o de libertar Pokémon, e liberá-los das terríveis mãos dos humanos, daqueles que fazem os bichinhos sofrerem de várias formas. Cara, esse é um ponto muito interessante, né? Porque essa é uma das críticas de Pokémon que eu vejo há anos, desde quando eu era criança, sobre essa questão do maus tratos com animais. Mas, cara, Pokémon são bichos virtuais, são bits, e são criaturas fantásticas. Então, pô, botar criaturas fantásticas, bichinho, monstrinho virtual pra brigar, problematizar isso pode ser questionável. Mas também tem toda uma questão que eu acho muito interessante, que é o quanto as artes nos influenciam. Para o bem e para o mal. O quanto aquele universo ficcional nos tornam pessoas melhores, nos edificam, ou o quanto nos tornam pessoas mais arrogantes e egoístas. Eu tenho toda uma linha de raciocínio sobre isso, mas eu não quero me estender aqui. Então eu vou me manter na história do N e ver sobre isso, o personagem. Todo o seu discurso é pautado sobre como Pokémon sofrem, pois são obrigados a fazer o que seus treinadores mandam. Como as pessoas nunca sequer perguntaram aos monstrinhos suas verdadeiras vontades, eles estão sofrendo. E eles sempre estão falando sobre essa libertação. Nisso, no seu primeiro encontro com essa equipe, você conhece N, esse rapaz que diz que escutou a voz do seu Pokémon. Dizendo que ele nunca ouviu um Pokémon falar exatamente como o seu, ele acredita que realmente Pokémon deveriam ser livres dos humanos. E isso não é algo que você vê somente nele. Os habitantes de Unova escutam e reagem a esse discurso. Enquanto você viaja por aí, você vê que algumas pessoas até acreditam que o Team Plasma tem um ponto válido. Realmente, as pessoas nunca perguntaram aos seus Pokémon o que eles acham. Mas pra você, durante essa viagem é um pouco diferente, é até mais fácil. Durante o jogo, a gente vê como eles realmente são. O Team Plasma aparece várias vezes cometendo crimes, e até usa um Pokémon pra batalhar, fazendo a gente perceber que o seu discurso não passa de uma fachada, ao menos entre os seus grunts. Cara, que história boa, cara. Isso é muito verdade, isso é muito usado no mundo real. Quanta gente levanta essa pecha, essa fachada de ser uma pessoa superior, moralmente superior, não, só a verdade vos libertará. O cara lança uma porcada de mentira em cima do público, mente, e as galera, não, isso é estratégia, cara. O cara quer levantar a pecha de cristão, de só a verdade vos libertará, e joga um monte de mentira. Existem pessoas que falam coisas certas, mas que fazem de formas erradas, que tenham atitudes erradas. Uma pessoa pode estar errada falando coisa certa, porque as atitudes dela representam muito. Enquanto você investigava eles, N o convida para dar uma volta numa rota. Começaram a tacar o funkão aqui, ó. Bem, enfim, vamos continuar o vídeo. De Nimbasa. E lá em cima ele conta a você, enquanto no alto, que ele é o rei daqueles mesmos criminosos que você viu roubar e agredir Pokémon. Numa situação que você temeria pela sua segurança, você é surpreendido. Ele não age da mesma maneira agressiva e criminosa que os outros membros que você conheceu até agora desse grupo. Ele não era o mesmo tipo de criminoso. Ele é seu rei, mas era diferente.
Mais tarde, a gente descobre a história do N. Ele desde cedo, graças à capacidade de conversar com Pokémon, ouvia sobre situações horríveis que eles viviam com os humanos, sobre como eles eram machucados e até escravizados. Por isso, sua vida inteira, acreditou que Pokémon e humanos não poderiam coexistir, que eles deveriam ser separados daqueles que os fazem sofrer. Mas, diferentemente do que todos os outros membros do Team Plasma faziam, ele não planejava mudar o mundo à força diretamente, e nem era hipócrita na forma de fazê-lo. Ele acreditava que ia fazer as pessoas entenderem a sua verdade e o seu ideal, os convenceria de uma outra forma, derrotando todos os treinadores e se tornando o campeão da região. Isso faria que todos o escutassem. Ele vai atrás do lendário dragão que fundou a região, em busca de conseguir poder. Pô, tô gostando muito do N, cara. O N é muito maneiro. Ah! A intenção do N é e sempre foi real. Por isso, ele vai em busca do Pokémon lendário. O seu plano é de, por dentro da sociedade de treinadores, mudar a forma que se vê essa convivência, espalhar a palavra que elas podem e vão machucar os seus Pokémon e que aquela situação contínua causa dor e sofrimento a eles. E ele vai ser o melhor treinador de todos para mostrar isso. Acontece que a sua verdade e seu ideal, eles são reais. Ele realmente acredita nisso e por isso o lendário o aceita. Ele pega o Black, né? No final, tudo tem um motivo. N era um órfão abandonado que vivia com Pokémon. Ele foi encontrado pelo seu futuro pai Ghetsis ainda criança, enquanto ele vivia em uma floresta. E esse líder do Team Plasma, junto dos outros sábios, o educaram a sua vida inteira. Não só em várias matérias, mas também para entender tudo sobre a sociedade, para se tornar o melhor rei que ele poderia querer. Por mais que pareça meio hipócrita a escolha do N de batalhar para demonstrar que batalhas são ruins, isso é o único caminho. Numa sociedade que funciona de uma maneira, de um sistema, infelizmente não existe uma maneira imediata de se mudá-la para melhor, sem que haja uma resistência geral. Ou seja, o que o Kaká tá querendo dizer aqui é que essa galera que quer fazer revolução sem usar força é meio trouxa. Porque uma hora você vai ter que lutar pelo que você acredita. Obviamente, sem a violência injustificada, a violência desproporcional é lamentável, é uma coisa horrível. Mas uma hora você tem que botar as manguinhas pra cima e cair no soco com alguém. O próprio N fala disso. A realidade é que tudo começa com os ensinos de seus erros e problemas como uma sociedade, seguida de aprender a como resolvê-los. E aí você pode mudar. É um processo. E não é só porque você vive nesse sistema que você não pode criticá-lo. Na realidade, não existe ninguém melhor para dizer o quão injusto é aquele sistema do que aqueles feridos por ele. E o caminho do N mostra isso muito bem. Ele viu Pokémon que sofreram e por isso ele quer mudar tudo. Por isso ele precisa jogar aquele jogo. Ele enfrenta e ganha todos os líderes de ginásio por isso. O seu time Pokémon é a chave para entender que não existe nenhuma gota de hipocrisia. O time dele frequentemente muda. Toda batalha entre vocês, ele usa um time completamente novo de Pokémon. Isso porque ele não captura eles e os usa. Ele anda e vivencia as rotas, conversa com os Pokémon, os escuta e os explica da sua vontade. Conta a eles o seu plano e o seu ideal, a verdade que ele viveu, e por isso todos os seguem. Os próprios Pokémon... Cara, o N é o melhor personagem de Pokémon que tem, cara. Não adianta. Cara, eu tenho que me acostumar com esse tipo de react, porque eu tô em 7 minutos já falando pra resolvem se juntar a ele. Por isso, cada vez que você o enfrenta, tirando a última batalha, ele tá usando Pokémon que se encontram nas rotas ao redor daquele lugar. Mas já que nós já mencionamos, vamos pra ela. Pra batalha final. Ao seguir para sua batalha contra o Champion, o jogador dá de cara com N no momento ao qual ele derrota Alder. E agora ele se tornou o campeão da região de Exu. Aqui é onde ele está literalmente a ponto de completar o seu plano. Mas ele o convida.
Você, quem carrega a pedra de um outro lendário consigo, convida você para uma batalha entre ideais e verdades. Ele quer saber se o que você acredita é digno do lendário. Sobe um castelo. Cara, esse vídeo vai ficar enorme, mas eu tenho que comentar algumas coisas. Cara, eu achei interessante que até agora eu não sei o nome do lendário. Porque essa história toda é calcada não no Pokémon, e sim no personagem. Eu não vi assim, uma história sobre o universo inteiro desse Pokémon Black White. Mas dá muito pra fazer uma história só do personagem, só sobre os ideais do personagem, e não precisa do lendário. Normalmente o lendário ajuda a contar a história. Por exemplo, na primeira foi o Mewtwo. Mas é tão interessante ver que o personagem carrega a história toda nas costas. Num universo que é formado por Pokémon, que o Pokémon que é um grande chamariz. Com a chegada do castelo, você vai atrás dele. E no caminho você conhece Anfia e Concórdia, as duas irmãs mais velhas do N. Enquanto Anfia cura seus Pokémon para a batalha, já que o N valoriza eles, Concórdia conta a você de como Ghetsis, o pai do N e o líder dos sábios do Team Plasma, ao longo da vida inteira, deliberadamente apresentava à criança somente Pokémon que havia sofrido na mão de humanos. Ele, com seu coração puro e inocente, acreditava que aquilo era realidade. Toda a realidade, todo Pokémon sofria da mesma forma com humanos. Parabéns! Nós acabamos de conhecer por Pokémon a famigerada pós-verdade, onde você só pega o que interessa na sua ideologia e descarta completamente tudo o que desmente aquela ideologia. Você meio que seleciona a verdade que você quer para justificar a sua ideologia e descarta toda uma outras verdades que desmentem aquela sua ideologia. Pós-verdade. Então, começou a seguir a sua verdade e o seu ideal, pensando somente nos Pokémon, naqueles machucados pelas mãos No caso do N, não foi ele que escolheu, mas sim ele foi treinado para isso. humanas. E com isso se torna entendível. A gente começa a compreender como chegamos aonde nós estamos. A realidade é que nem sempre tudo que você viu durante a sua vida necessariamente é a situação completa. O N, ele não tá errado. Ele viu aqueles que foram machucados por treinadores, mas não é só isso que existe. Não é só isso que é o mundo. Não é só o que você viu. Isso é uma reflexão. Você, pelas pessoas à sua volta, pelo seu círculo de amizade, pelas situações da sua vida, você acaba se limitando a conhecer e ouvir apenas aqueles parecidos. Se limitando a apenas opiniões que afetam você diretamente, sem se ligar que existem outras pessoas afetadas de outras maneiras completamente diferentes. Sem se importar com a opinião sobre aqueles que são completamente diferentes de você. A vida não é eu estou certo e ele errado. A minha vida não é superior à dos outros. A vida não é preto e branco assim. Toda a temática dos jogos é sobre a união, sobre essa grande área cinzenta que é a vida real. E como não é somente aquilo que nos é dito a mais pura verdade. Ghetsis, o pai do N, propositalmente só apresentava ao seu filho aquilo que ia fazer da criança o ideal para os seus planos. Conseguir trazer o lendário à vida para poder ter poder e dominar a região. Não era nada além de um plano. Mentindo, criando toda uma vida falsa. E você, com toda a sua experiência com Pokémon, de ter enfrentado incontáveis ginásios, ligas e desafios, você vai enfrentá-lo e tentar mostrar a ele a verdade. A sua verdade, enfrentando o N e o seu lendário. Furadeira?
tipo uma bobina, né? Maneiro, maneiro. Eu achei maneiro, mas meio genérico. Pontudão, darkão, maneiro. A música tem alguns detalhes sobre o design do personagem do N que são importantes demais para não mencionar. Contando Dó como a primeira nota musical do tema dele, todas as notas do arpejo crescente dela, ou seja, as próximas notas da escala musical do tema dele, são notas correspondentes aos números primos. Além de que, sua outra música tema também tem conexão com números. Isso porque matemática, física e química são as principais inspirações dele. Ao longo da sua jornada, ele referencia coisas assim, afinal, é isso que ele aprendeu a vida toda. Ele é um gênio com um QI acima da média. Puta que eu pariu, que maneiro, cara. Agora eu vou dar uma olhada na escala. Peraí, o arpejo. Dó, Mi, Sol. Mas não sei qual arpejo ele tá fazendo, né? Enfim, muito O seu maneiro. nome é Natural Harmonia Gropius, sendo natural de número natural, harmonia de harmonia musical ou numérica, e Gropius de Walter Gropius, um dos fundadores da escola Bauhaus, a primeira escola de design do nosso mundo. E nos Caraca, cara, que maneiro. detalhes visuais dele, a gente vê ainda mais conexões. A caixa dele é um dos mais importantes, sendo uma referência a uma esponja de Menger, um fractal com superfície infinita e volume zero. Todas essas conexões à matemática nele e na música dele que o próprio Masuda fez pro personagem. Além de que o seu papel na história também serve para entender a caracterização visual dele todo. Ele usa um boné exatamente igual aos usados pelos protagonistas da franquia, já que ele é o protagonista da história, referenciado até no seu ID de treinador, 02, sendo o primeiro número primo, conexão matemática mais uma vez, mas também porque ele é o segundo protagonista, porque no final dessa batalha, você mostra que você também é. Ao ser derrotado por você junto do Muito lendário bom. outro herói ou heroína, é quando ele percebe o seu lendário, seja qual for, representa a força dos seus ideais ou verdades, mas a derrota demonstra que talvez os seus não sejam a única forma de ver o mundo. Ele menciona, não é rejeitando ideias opostas, mas sim as aceitando que o mundo cria reações químicas. A real fórmula de mudar o mundo é de conversar em conjunto, mas Aulas. Assim, obviamente, você tem que ouvir e entender opiniões diferentes, divergentes, mas tomar cuidados com o totalitarismo e às vezes, para você combater o totalitarismo, você precisa se impor de alguma forma, porque tem opiniões que são simplesmente extinguir a existência de outras pessoas. E quando a sua opinião é destruir a opinião, destruir a existência, destruir todo o conceito de vivência de um outro grupo, eliminar, isso se chama, você sabe o que é. mesmo diante desse choque de realidade de não ter sido vitorioso no fim, ainda enquanto pensava e refletia sobre o que ele acabava de entender, Goethe desaparecia para causar ainda mais dor ao N. Mesmo depois de derrotado, o líder da equipe vilã falava sobre a aberração que ele fez, que ele criou como um filho. Aquele ali era só uma parte do seu plano para conseguir dominar o mundo. E N vê diante de si não só os seus ideais chuírem, mas agora também a sua vida desmentida. É difícil, mas é porque nada é tão simples. Não existe uma verdade e nem um ideal correto. Existe aquilo que a sua versão que existe agora prefere. Mas você não sabe do dia de amanhã, nem da vida do outro. Todos devem pensar sobre o melhor para todos, e não somente nas egoístas visões de um só. No final, após derrotar o Goethe e parar o esquema da equipe vilã, o N vê que ainda tem muito a amadurecer, como todos nós. E antes dele ir embora, antes de partir para essa viagem de entender a vida, ele tem uma última mensagem. Desde que ele te conheceu em Nuvema, ele ficou em choque com o que seu Pokémon disse, de que ele gostava de viver contigo, e ele não entendia. Porque até aquele momento ele nunca tinha escutado isso, nunca conhecido um Pokémon assim. De primeiro o diferente parecia algo irreal, algo a ser rejeitado e ignorado. Mas
Quanto mais longa a jornada dele, e quanto mais Pokémon e pessoas ele conhecia ao longo dela, mais ele percebia que algo estava errado. Por isso ele sempre voltava e batalhava com você. Você ajudava ele a entender as suas próprias crenças, a se entender melhor. Mesmo ele achando que já sabia de tudo, a realidade era o contrário. Ele só sabia sobre aquele pequeno mundo em que viveu. Mas que, finalmente, quando te conheceu e viu que não era só aquilo, foi extremamente difícil. Mas foi necessário. É preciso ver além daquilo que te cerca. Mesmo ele sendo perdoado pelo que ele fez, ele precisa decidir o que fazer da vida. A nova vida. E precisa tentar aprender ainda mais. Afinal, ele ainda tem o sonho de fazer um mundo melhor para todos e precisa conhecer o mundo dos outros. Mas antes de ir, ele diz a você: sonhos maravilhosos e ideais te dão o poder de mudar o mundo. Se você quer mudar algo, se alguém pode, esse alguém é aquele que mostrou que existem formas diferentes de ver o mundo. Esse alguém é você. Caraca! Parabéns, Kaká. Um vídeo maravilhoso. Eu acho que, pela perspectiva do Kaká que ele me trouxe aqui do N, se discute muito sobre ideologia, mas também sobre empatia. O N é um cara empático por natureza. Ele conseguia sentir o que os outros Pokémons, o que Pokémon sentia, coisa que ninguém mais vê. Muitas pessoas viam no mundo Pokémon, vê os Pokémons como um mero instrumento, coisa que o Ash não faz, coisa que os protagonistas do mundo Pokémon não faz. Mas o N era empático com os Pokémons, mas ele era tão empático com os Pokémons que outra pessoa com maldade conseguiu mudar a visão de mundo, moldar a visão de mundo dele para ele se cegar e não ter empatia com outros pontos de vista, com outras pessoas, com os treinadores, que aí no caso é o jogador, que ele é um bom treinador, é uma pessoa que é amigo dos Pokémons, é o que o Pokémon em todo ensina, né? Que o Ash, os treinadores são amigos dos seus Pokémons. Então, as batalhas é um esporte, não é, uma rinha. Então, eles lutam por prazer, por diversão, pela conquista. E tem todo esse debate, que o N é tão empático, mas não conseguiu ver o ponto de vista de outras pessoas. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai dar uma volta no mundo e entender o ponto de vista de outras pessoas para aí sim ter uma opinião sobre algum assunto. Eu acho isso muito importante, porque comigo também foi assim. Na época da adolescência eu tinha certezas absolutas. Hoje em dia eu escuto mais do que eu falo. Aqui eu tô falando pra caramba, mas ainda assim, essa questão do ouvir, entender, conversar, obviamente você não tem que aceitar tudo, você não tem que normatizar tudo. Tem coisas que são simplesmente inaceitáveis, mas aí sim tem que ter muito estudo, pesquisa, para você entender o que é inaceitável e o que a gente pode debater. Tem coisas que realmente, como eu já dei exemplo aqui, eliminar simplesmente outra pessoa por ela ser diferente, eliminar a existência de alguém. Isso eu acho inaceitável, mas você tem que pensar muito. O problema da internet é isso, que as pessoas querem respostas assim. As pessoas se informam por meme, cara. É uma coisa triste, porque você tem que se aprofundar, e se aprofundar é muito mais difícil do que você dar certezas simples. Falar, todo treinador Pokémon escraviza Pokémon e tem que matar essa porra aí, tá ok? Então, você tem que entender, conversar, pensar, analisar, se aprofundar. E quando a gente fala em se aprofundar em tempos de respostas fáceis, pós-verdade, é muito difícil, mas ainda assim, existem pessoas que querem conversar, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Se você curtiu o canal, dá uma olhada no vídeo, tem muita coisa legal para você assistir e valeu!